Desculpa. Mexeu na dor, diga para tirar a culpa de você. Sempre vai ter uma desculpa. A desculpa é um mecanismo simples que a gente constantemente usa. Sempre vai ter o quê? Eu não quis lidar com aquela dor porque vai ter sempre uma determinada questão para mim sair fora da culpa. Desculpa. Daí o nome, desculpa. Olha só. Oferece desculpa justificativa em vez de admitir sua conduta real. Sabe? Muitas vezes a pessoa é grossa, é ignorante. E aí ela fala o seguinte: você que me faz perder a paciência. Ele joga a culpa na outra pessoa. Gente, a desculpa rola muito por aí. Ou considere, por exemplo, você tem uma reação irracional, raivosa diante de uma situação de alguém que faz algo com você, mas a reação é irracional, mas você joga para ele, porque fulano fez isso, sabe? Tentar justificar o comportamento da gente, jogar o comportamento para outro, o motivo do comportamento, assim, é muito comum. Mas isso, de novo, vai o quê? Manter a culpa, manter a dor, né? Perdão, manter a dor ali. Mesmo que uma coisa possa ser verdade. E às vezes eu explodi por quê? Porque fulano me fez perder a paciência, mas isso não é desculpa. Quem explodiu fui eu. Quem perdeu a paciência fui eu. Fulano pode até ter feito coisas realmente que não foram agradáveis, mas quem perdeu a paciência fui eu. A gente precisa estar bem ligado nisso. O baú continua ali, fechado. Eu preciso abrir ele. Quanto mais desculpas eu dou, repete comigo, quanto mais desculpas eu dou, mais a dor se perpetua. Tem um outro mecanismo de defesa que chama-se egocentrismo. Sabe, eu busco chamar atenção para mim. Como é que acontece isso? Bom, implica em ganhar reconhecimento por uma atitude errada, às vezes uma atitude marginalizada. Sabe o que acontece muito isso? Em famílias. Porque o sistema familiar, queridos, família, a gente tem que entender uma coisa. Olha para mim. Deus criou a família. A família é criada por Deus. E ele é um sistema que Deus cria. E nesse sistema tem os elementos. São as pessoas que estão ali dentro. E elas vão ter o quê? Funções ali, cada um vai ter sua função. Mas, por exemplo, tem uma família cujo irmão ali é muito inteligente, se destaca. E esse se destacar, os pais, às vezes, de forma errada, dão muita atenção, porque ele se destaca muito. Aí um outro pode já ter como mecanismo de defesa o quê? É? Então tá. Ele começa a fazer coisas que não são boas, coisas erradas. Para quê? É uma forma dele chamar atenção por uma dor que existe. E que muitas vezes ele está sendo o quê? Deixado de lado. Às vezes ele é marginalizado. E aí ele cria o quê? Fulaninho é tão assim? Então tá, eu vou ser o contrário. Acontece muito isso, gente. Então é muito importante a gente ficar atento com esse tipo de questão, sabe? A pessoa que é muito focada nela, eu, tudo sobre mim, sabe? Ela pode ter tanto uma atitude, o quê? Como a gente como eu poderia dizer, ela pode chamar atenção geralmente de forma positiva, como também negativa, mas no geral é negativa. No geral é negativo. O baú continua ali. E a tampa precisa ser aberta. Sabe, uma coisa que a gente precisa entender. Mecanismos de defesa são simples paliativos. Eles não resolvem o problema. Mecanismo de defesa é paliativo. Sabe o que eles são? Eles são paracetamol quando a gente está com febre. Quando existe a febre é causada por alguma coisa. Tem alguma coisa de errada ali no organismo. E um antitérmico, né, um analgésico antitérmico, ele serve para quê? Para equilibrar as coisas ali. Mas ele resolve o problema? Não. Mecanismo de defesa é isso. Talvez em alguns momentos ele possa ser bom. Mas se ele for sempre usado, ele nunca vai resolver o problema. Nunca, nunca. Então vamos ficar bem ligados nisso. Fica bem ligado nisso, querido.
Um outro mecanismo de defesa que nós temos é a fantasia. Para não doer, eu crio um novo mundo, sabe? Uma pessoa que é muito nervosa, por exemplo, fica muito nervosa como a outra e faz de conta que está brigando. Homens e mulheres que têm o que fantasias com outras pessoas em termos de relacionamento, ela não consegue lidar com a dor e cria, e aquilo lá vira o quê? Pode ir para áreas não muito boas. Isso é o quê? É um mecanismo de defesa para eu o quê? Lidar com essas questões dentro de mim. Mas, de novo, o baú continua fechado. Sabe? Eu crio artifícios na minha cabeça para fantasiar, e nessa fantasia eu jogo a dor para fantasias, para coisas que não são reais e que não tem como acontecer. Mas aquilo ali me ajuda a lidar com a dor. Aquilo ali me ajuda a lidar com as minhas dores interiores. Sabe uma coisa que acontece muito isso? Era muito comum acontecer com homens, mas eu tenho visto que tem acontecido muito, muito, muito com mulheres. A masturbação. Naquele momento a pessoa começa a fantasiar cenas, começa a fantasiar coisas na cabeça e entra nesse caminho. E ali ela tem o quê? Um alívio da dor. Mas aqui, isso aí vai virar um vício, vai gerar culpa e vai aumentar a dor. E aí você vai fazer o quê? Fantasiar mais, mais e mais. O caso é tenso. Um outro mecanismo de defesa chamada formação reativa. O que é isso? Mexeu na dor, eu reajo ao contrário. Olha só, gente, como é que esse mecanismo é. Presta atenção. O que nós temos na formação reativa? No caso da formação reativa, querido, nossa mente é protegida de impulsos que, por assim dizer, são proibidos. E aí a gente começa a expressar motivações opostas. A gente reage de forma oposta, com comportamento e com pensamento assim que não são os melhores e não são eles. Por quê? Porque são uma espécie de proteção para um sentimento que a gente tem. Certo? Tem um impulso que é suprimido e de repente eu vou o quê? Faço algo oposto. Isso acontece muito no colégio, eu mesmo já vivi isso na escola, tá? Talvez, se eu não me engano, adolescente ou jovem, me interesso por uma menina, mas eu sei que aquela menina não é pro meu bico. Vai ser bem difícil eu conquistar ela. Como é que eu faço? Em vez de tratar bem, eu trato o quê? Mal. Tipo assim, eu não gosto. Eu quero demonstrar que eu não gosto. Mas isso, assim, às vezes é de forma... Como é que eu posso dizer? Às vezes é de forma até mesmo agressiva. Então, a gente tem que estar muito atento com isso. Certo? Olha só, essa dona aqui. Acho inaceitável bater em uma criança. Os pais que deveriam ir para a cadeia imediatamente. Na verdade, ela está doida para dar uma surra nesses meninos. Mas ela fala algo que, na cabeça dela, ela interpreta de um jeito. Eu não posso bater, mas eu tenho vontade de bater. Então ela começa a declarar muito isso. Essa formação reativa. Formação reativa. Por exemplo, eu como pastor presto muita atenção, às vezes, quando uma pessoa começa a falar muito em determinado assunto, talvez ela tenha um problema com aquele determinado assunto, sabe? E eu presto atenção em mim. Quando eu fico preocupando muito com determinado assunto em outros, será que eu não estou com aquele problema? Então, assim, é muito importante a gente identificar por quê. Porque o baú está ali. O baú continua ali. E muitas vezes continua fechado. Por quê? Porque eu estou usando esse mecanismo de defesa. Eu não estou encarando a dor. Eu estou usando uma forma... Eu estou reagindo à dor. Generalização. Todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Todo mundo faz desse jeito. Não tem problema. Sabe?
por exemplo, uma pessoa que está, um homem que está tratando de vício sexual, por exemplo, e pergunta para ele, ele fala, todo homem é assim, todo mundo é desse jeito, essa é uma luta de todo homem, sabe? E não encara a dor, não encara aquilo que é real. Então é muito importante a gente ficar atento, porque a gente pega o que a gente está sentindo e ao invés de detalhar, de ser minucioso, a gente generaliza. Todo mundo faz isso, todo mundo faz assim. Não, gente, a dor é nossa. Ela tem uma origem, ela tem uma questão dentro de mim. Mentira, todo mundo fala mentira, gente. Se você tende a usar da mentira, encara isso. O todo mundo faz, ou talvez o todo mundo faz hoje, tem às vezes aqui até outro nome. Não tem nada a ver. Que isso? Isso é coisa desse tempo, esse tempo é desse jeito. Não, gente, é tenso. O baú precisa ser aberto. Uma outra forma é o quê? A identificação. Para não sentir dor, eu vou ser o outro. A identificação, queridos, tem alguns pontos que são muito peculiares. Vamos ver? Como é que a gente pode analisar a identificação? A identificação, por um lado, ela é boa, a gente precisa, é saudável, é salutar a gente ter uma identificação com pessoas, sabe? A gente vê qualidades, características em pessoas e querer imitar. O próprio Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O princípio do discipulado fala disso. Então, você se identificar com alguém e querer trilhar um caminho parecido, não é errado. Pelo contrário, é até bíblico. Agora, o problema é quando eu uso isso para estar aplacando uma dor minha. Eu preciso ser igual fulano, porque se eu não for igual fulano, vai doer muito. Eu preciso ser igual fulano, porque sendo igual fulano, eu acho que eu não vou sentir determinada dor. Sabe, é uma tentativa de aumentar o meu valor pessoal, copiando uma outra pessoa de forma doentia, a ponto de eu perder a minha identidade, porque eu não gosto dela. Sabe? Então, uma coisa é você ver pontos importantes na vida de uma pessoa e querer o quê? Querer imitar. Por exemplo, nós vemos o nosso pastor, o apóstolo Geraldo, ele tem uma característica boa de determinação, por exemplo, em termos de exercício físico, em termos de alimentação, que é muito boa. Eu gostaria de copiar isso. Não é errado. Não é errado. Agora, se a pessoa vê assim, gente, o pastor Geraldo, ele consegue ali, as pessoas valorizam muito ele, por quê? Porque ele faz exercícios físicos. Eu preciso ser valorizado também. Será que essa é uma forma de eu ser valorizado? Aí já é outro lado. Deu para entender? Deu para pegar? Por exemplo, uma pessoa se torna... vê que determinada pessoa, um líder na igreja, ele tem o quê? Ele é muito valorizado pelas pessoas por ser líder. Aí a pessoa que não tem dentro dela, e ela não gosta da identidade dela, ela pensa o seguinte, eu vou ser líder também. Para quê? Para as pessoas também me valorizarem. Então, esse tipo de identificação não é bom, por quê? Porque, na verdade, ele está tentando aplacar algumas dores interiores. Então, é importante eu estar atento que uma coisa boa pode se tornar uma coisa ruim. Certo? Eu olho para o outro e vejo, gente, fulano é desse jeito. E não por uma admiração e querer complementar aquilo na sua vida. Mas por quê? Porque você quer aquilo que ela tem. Não de forma positiva, mas muitas vezes de forma doentia. Então, o baú continua ali, o baú continua fechado. Tem que abrir o baú. Deixa essa identificação de lado. Seja você. Encare a sua identidade, as mazelas da nossa identidade. Por que eu falo mazelas da nossa identidade? Nossa identidade é muito preciosa, mas elas podem ter certos pontos ali que precisam de muitos ajustes e disfunções. Por isso que um ponto-chave na vida cristã é a nossa identidade. Então, a identificação, ela é boa, como eu já disse, ela é boa por um lado, porque ela pode fortalecer boas identidades e te dar subsídios para você desenvolver melhor ela. Mas, ao mesmo tempo, você pode querer o quê? Negar
alguns problemas da sua identidade, assumindo a identidade de outro. Isso não é bom.